Olá, tudo bem? Hoje a gente vai analisar uma famosa passagem bíblica que tem sido motivo de discussão. Afinal de contas, Jesus veio cumprir a lei ou completar a lei? É isso que a gente vai analisar agora. Bom, para fazer isso, eu vou pegar o texto do Evangelho original escrito em grego. Essa passagem está em Mateus, capítulo 5, versículo 17. Lembrando que o Evangelho de Mateus, originalmente, foi escrito em aramaico. Só que essa versão se perdeu com o tempo, restando apenas a versão, a cópia em grego. Então, o Evangelho em grego é o mais perto que a gente consegue chegar do original. Me nomizete, não julgueis, roti, Elton, Kevin, Catalussai. Catalussai pode traduzir por abolir, suprimir, destruir. Ton nomon, a lei, et os profetas, e os profetas. Então, não julgueis, que eu vim abolir ou suprimir a lei e os profetas. Uc Elton, Catalussai. Não vim destruir Alá, mas plerosai. Aqui que está a chave da questão. Plerosai. Essa palavra aqui, plerosai, que vem do verbo plerol, significa tornar cheio, completar e também cumprir. Você pode estar pensando, o que tem a ver completar com cumprir? É só você pensar o seguinte, algo que está sendo completado, tornado cheio, é algo que está sendo cumprido. Então esse era o significado antigo. E afinal de contas, qual das duas traduções é mais conveniente? Completar ou cumprir? Bom, a gente tem que analisar o contexto para a gente entender isso aqui melhor. Cada profeta escreveu a seu tempo. Viveu numa comunidade específica, praticou rituais determinados e participou da religiosidade de sua época. Portanto, um profeta não atua dentro de um vácuo. Conforme escreveu Gershom Scholem em sua obra A Cabala e seu Simbolismo, do ponto de vista histórico, a busca mística do divino ocorre quase exclusivamente no âmbito de uma tradição prescrita. Onde quer que semelhante tradição prevaleça, uma autoridade religiosa, estabelecida muito antes do místico ter nascido, é reconhecida pela comunidade desde há muitas gerações. Fundamentada na experiência específica da comunidade, esta autoridade tem se desenvolvido através do intercâmbio entre a comunidade e aqueles indivíduos que interpretam sua experiência fundamental e, destarte, ajudaram a comunidade a expressar-se, ou seja, tornaram-na articulada. Isso quer dizer que um profeta atua sempre dentro do contexto de instituições e autoridades tradicionais. Ele precisa comunicar algo novo, alguma inspiração divina, mas, ao mesmo tempo, evitar ao máximo se chocar com a autoridade religiosa vigente. De que maneira ele faz isso? Redescobrindo as fontes da autoridade tradicional, conforme o próprio autor Gershom Scholem escreveu. A revelação experimentada pelo profeta é basicamente destituída de forma, transcende as categorias do entendimento do sujeito.
Então, para poder expressar suas revelações, o profeta interpreta sua experiência mística utilizando-se de símbolos, ideias e categorias existentes em sua época, na tradição religiosa de sua comunidade. Por isso que, por exemplo, Eliseu teria visto um carro de fogo com cavalos também de fogo, quando Elias se despiu da veste carnal. É por isso que vários profetas diziam ter recebido uma mensagem de Deus, quando na verdade tinham ouvido ou sido intuídos por algum espírito. Ou o próprio apóstolo João, evangelista, que afirmou ter visto anjos em volta de um trono, com um arco-íris semelhante a uma esmeralda, animais e anciãos, um sol que escureceu e uma lua vermelha como sangue, gafanhotos parecidos com cavalos, com rostos semelhantes a dos seres humanos, uma espécie de coroa na cabeça parecida com ouro, e vários outros exemplos na própria Bíblia ou em outras manifestações proféticas de outras religiões, né? Ao tentar expressar sua experiência com o divino ou com o mundo transcendental, o profeta utiliza-se dos símbolos já existentes, dando um novo significado à tradição instituída. Ou seja, ele não apenas mantém a tradição, mas a desenvolve, atribui-lhe um novo significado, e nem por isso deixa de ser tradição. É por isso que a lei e os profetas, embora pertençam a uma tradição, passaram por transformações gradativas ao longo dos séculos. O que era conveniente às pessoas num determinado momento já não era numa época seguinte. Então, a lei precisou ser revista de tempos em tempos, sem precisar ser, no entanto, abolida. A cada nova revisão, a lei foi completada com uma sabedoria nova pelos portadores da mensagem divina de seu tempo. Na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos a seguinte instrução: a moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento no qual se encontravam os povos que ela foi chamada a regenerar. E esses povos, semi-selvagens quanto ao aperfeiçoamento de sua alma, não teriam compreendido que se pode adorar a Deus de outro modo que não fosse pelos holocaustos, nem que se precisasse perdoar a um inimigo. Voltando ao texto original, Mateus capítulo 5, versículo 17, somos levados a crer que a melhor tradução para o termo plerosai é completar. Então ficaria dessa forma: eu não vim destruir a lei, mas completá-la. Eu não vim abolir os profetas, mas ampliar a sua feição perante as novas gerações, como nos lembra Miramês, João Nunes Maia na obra Maria de Nazaré. Então, continuando aqui a leitura, no versículo 18, Jesus diz: porque em verdade vos digo, antes passarão o céu e a terra, que passe da lei um só jota, um só ápice, sem que tudo seja cumprido. Ou seja, ao completar a lei, Jesus, está cumprindo-a, vírgula por vírgula. Mas não se trata meramente de observar a execução, realizar a lei. É necessário completá-la para superá-la. Conforme ele diz no versículo 20, inclusive: porque eu vos digo que, se a vossa justiça, vossos códigos morais, leis, etc., não exceder a dos escribas e a dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então, Jesus continua aí seu grandioso ensinamento do Sermão da Montanha. Ouviste que foi dito aos antigos, tal, tal. Eu, porém, vos digo, tal, tal, tal. Por exemplo, ouviste que foi dito olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, para não resistir ao mal, se alguém ferir a tua face, mostre a outra. Ou então, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, etc. Jesus veio trazer a boa nova, que é o perdão, o amor, a renúncia. Conforme o Evangelho de João, de Moisés veio a lei, de Jesus a graça e a verdade.
É isso aí, meus queridos. Muito obrigado e até a próxima.